E vamos avançando no registro civil de pessoa jurídica, na seção 5, averbação e cancelamento. Serão averbadas no registro civil as alterações supervenientes do ato constitutivo de pessoa jurídica e constituição de filiais, ata de reunião, assembleia e qualquer outro ato de natureza societária ou associativa, realizada pela pessoa jurídica, bem como as ocorrências e alterações de declarações e documentos constantes de matrículas. Será observado para os diretórios estaduais e municipais procedimento de inscrição previstos em filiais, para as filiais. Todo registro de averbação deverá ser datado e assinado pelo oficial ou escrevente, empregando certificado digital no caso de escrituração eletrônica. As averbações serão concentradas no registro de pessoas jurídicas em que foi efetuado o registro do ato constitutivo, contrato social ou estatuto, vedando a sua consecução em qualquer outra unidade. Então, vou ter o registro, as alterações ocorrem no próprio local em que ocorreu o registro, não podendo ocorrer em qualquer outra unidade. Nas averbações é obrigatória a inserção, se ainda não constado o registro, do número de CNPJ da pessoa jurídica que passará a integrar o índice. A efetuada averbação ou cancelamento deverá ser feita respectiva anotação no protocolo e nos indicadores. Então, efetua a averbação e anota no protocolo. Pratica o registro e faça a remissão no protocolo. Aplica-se, então, as averbações, as regras do artigo 16 seguinte desse capítulo. Se as alterações do ato constitutivo for apresentada em papel, deverá conter reconhecimento de firma da assinatura do representante legal da pessoa jurídica e de todos os sócios e titulares do capital social. Se a alteração do ato constitutivo for apresentada em formato eletrônico, serão necessárias assinaturas digitais dos representantes legais da pessoa jurídica e de todos os sócios ou titulares do capital social, com certificado digital e CIPRE Brasil, nos padrões exigidos pela lei ou ato normativo. Se a averbação referir-se exclusivamente à publicidade da renúncia unilateral de pessoa que ocupava cargo previsto no ato constitutivo de pessoa jurídica, será suficiente a apresentação de documento contendo a assinatura do renunciante, desde que comprovada a cientificação da pessoa jurídica. Então, a pessoa renunciou ao cargo, desde que comprovada essa cientificação, eu posso aceitar, nesse caso, a apresentação do documento com a assinatura desse renunciante. Cuidando-se de renúncia em papel, deverá ser reconhecida a firma desse renunciante. Cuidando-se de renúncia eletrônica, assinada com o certificado de CP Brasil nos padrões em lei ao ato normativo. A cientificação da renúncia poderá ser feita por meio de notificação extrajudicial através do RTD, Registro dos Documentos da Comarca da sede da pessoa jurídica. A verbada renúncia caberá à pessoa jurídica promover a eleição de nova pessoa para ocupar o cargo previsto no seu ato constitutivo, ficando vedada qualquer averbação até a regularização da situação registral. A averbação da exclusão de sócio da sociedade depende da apresentação pelos interessados da respectiva alteração do contrato social para a regularização da situação registral da sociedade. No caso de decisão transitada e julgado que determine a exclusão do sócio da sociedade, a averbação será imediatamente efetivada, cabendo posteriormente à sociedade promover a respectiva alteração do contrato social, ficando vedada qualquer averbação até a regularização da sua situação cadastral. É vedada a averbação de transformação de associação ou fundação em sociedade, ressalvada a hipótese da instituição de ensino superior do artigo 13 da Lei 11.096 de 2005 e as associações que tenham seu patrimônio dividido em cota ou fração ideal, nos termos do artigo 56, parágrafo único do Código Civil. Aplicam-se às associações os institutos de fusão, incorporação e cisão. Olha que interessante. Então, uma associação ou fundação, ressalvadas essas hipóteses de instituição de ensino superior, não pode se transformar em sociedade, ela desnatura. Em uma situação é um conjunto de bens na fundação, na associação ela é um conjunto de pessoas sem finalidade lucrativa. Na sociedade tem um affecto societatis, um conjunto de pessoas com intuito lucrativo. Dessa maneira isso é vedado, salvo a instituição de ensino superior ou, no caso da associação, se for dividido em cota ou fração ideal. E aplica-se à associação, contudo, os institutos de fusão, incorporação e cisão. Ou seja, chega a ser até contraditório, porque são institutos de sociedade, em especial lá na parte de sociedade anônima. Mas aplica-se, sim, é possível fundir duas associações, ou uma incorporar a outra, ou a cisão total ou parcial desse patrimônio. A dissolução voluntária da sociedade deverá ser averbada com a inclusão da expressão em liquidação, ao nome da pessoa jurídica e menção aos dados do liquidante, a quem competirá promover após a liquidação a averbação da ata firmada pelos sócios que considerar encerrada a liquidação para fim de extinção dessa pessoa jurídica. A averbação da ata de Assembleia Geral de Pessoa Jurídica depende da apresentação do edital de convocação assinado por quem
o Estatuto designar data da Assembleia assinada pelo presidente da Assembleia ou pelo representante legal da pessoa jurídica, da cópia de lista de presença, se houver, e de requerimento assinado pelo representante legal da pessoa jurídica. Se a ata for apresentada em papel, deverá ter a firma reconhecida da assinatura do representante. E se for em formato eletrônico, será necessário a assinatura digital e CP Brasil, com padrão de lei ou ato normativo. Sempre o mesmo padrão. Você já me viu repetindo isso 3, 4 vezes, né? Então, na prova, se falar que precisa de reconhecimento de firma, sim, ou ICP Brasil. A decisão judicial não transitada julgada enviada ao registrador por ofício ou mandados judiciais poderá ser objeto de averbação apenas para fim de notícia. Então, se não houver trânsito julgado, a averbação é no máximo para fim de notícia, aqui uma exceção muito grande no registro civil de pessoa jurídica, mas não implicará alteração do registro, circunstância que deverá constar expressamente da respectiva averbação. Então, vou colocar, se a averbação ocorre para fim de notícia, não tem a força de alterar o registro, pois não houve trânsito julgado. O cancelamento do registro da averbação será feito em virtude de sentença transitada e julgada. Só posso cancelar um assento com decisão transitada e julgada, estabilidade da coisa julgada, ou de documento autêntico de extinção do título registrado. Veja, vai para o cartório que tem segurança jurídica, que não tem perigo de reversibilidade, por isso essa necessidade do trânsito julgado. As averbações referentes à fundação dependem da anuência do Ministério Público, o que você acha? Falei anteriormente, sim, exceto o quê? Fundação previdenciária, cuja anuência será dada pelo órgão fiscalizador. Então, a mesma exigência por registro é a mesma exigência para averbação, que também depende de anuência do MP, salvo a previdenciária, que será objeto de órgão regulador e fiscalizador autônomo. Para registro de ato constitutivo e suas alterações da sociedade, que se refere ao artigo 1º da Lei 6838 de 80, exigir-se-á a comprovação do pedido de inscrição no respectivo órgão de disciplina e fiscalização do exercício profissional. Em razão do disposto no Decreto 60459 de 67 e da Resolução 81/2002 do Conselho Nacional de Seguro Privado e Circular 127/2000 da Superintendência de Seguro Privado, então nessa parte toda relacionada a seguro privado, a previsão do item acima, 38, não se aplica na hipótese de registro de averbação relativa à sociedade corretora de seguro, certo? Então, não se exige essa comprovação do órgão de disciplina e fiscalização do seu exercício profissional. Será obrigatória a comprovação da existência de um responsável técnico da empresa quando assim o dispuser. É vedado o registro de constituição de sociedade de advogado no registro de pessoa jurídica. Por quê? Porque se registra na OAB. Na hipótese de transferência de sede de pessoa jurídica para outra comarca, será feito novo registro na nova comarca, com base na certidão de ter o teor emitida pelo registro da comarca anterior, na qual deverá constar a averbação da alteração do ato constitutivo relativo à mudança de endereço. Então, transferência de uma sede para outra, não é criação de uma filial. É feito um novo registro na nova comarca, porque uma nova sede, não é uma filial, é uma transferência. É feito um novo registro na nova comarca, com base no quê? Na certidão de ter o teor da comarca antiga, porque está havendo uma transferência do estabelecimento, da sede em especial. Então, deve ser emitida essa certidão de ter o teor pelo registrador anterior, na qual deverá constar na averbação da alteração do ato constitutivo relativo, então, à mudança de endereço. Tinha que alterar o ato constitutivo da associação, dizendo, houve a mudança de endereço da associação, agora é do local X. As publicações na imprensa relacionadas à pessoa jurídica registrada serão arquivadas em página inteira, no original ou cópia autenticada. Vamos para a seção 6 aqui rapidamente. Você que está aqui, parabéns. Você é um guerreiro ou guerreira. Então, vamos avançar para ver se a gente tira uma excelente nota nessa prova. Então, isso aqui não é para qualquer um. Eu sei que é maçante ficar ouvindo. Põe no 2, velocidade 2. E a aprovação não é para qualquer um mesmo. É dureza. Então, vamos para cima. Certidões. As certidões do registro requeridas pelos interessados deverão ser expedidas no prazo máximo de 5 dias. O quê? Úteis. Sob a seguinte modalidade. Certidão de ter o teor, em resumo, em relatório conforme quesito. A de ter o teor deve produzir integralmente o conteúdo do registro, podendo ser extraído por meio eletrônico, por impressão ou reprográfica. Ou seja, nós foi. Então, tem que ser literal. Nós foi. Sem correção de erro, mesmo ponto, vírgula, literal. As certidões emitidas pelo registro civil de pessoa jurídica, seja em papel ou formato eletrônico, comprova a existência legal da pessoa jurídica e tem o mesmo valor probante de documentos originais registrados. Código Civil, artigo 45 e 217 da Lei 6.015.
no seu artigo 161. Então, no Código Civil 45 de 2015 e a Lei 6.561, podendo substituí-la por qualquer finalidade, incluindo a efetivação de qualquer ato notarial ou registral. Admite-se a emissão de certidão de teor de ato registral específico, desde que contenha indicação do número de registro da verbação relacionado ao ato reproduzido na certidão. As certidões de breve resumo ou as certidões em resumo ou breve relato indicarão ao menos a data de registro, o número do registro e os seguintes dados da pessoa jurídica, que são um monte, né? Então, mesmo que ela é resumida, o breve relatório, no registro civil de pessoa jurídica constam muitos dados. Então, denominação social, CNPJ, natureza jurídica, fins e objeto, endereço da sede, prazo de duração, se houver, sócios, se houver, capital social, se houver, representante legal, número da averbação referente ao livro contábil, se houver, número de demais averbações de registro, se houver. As certidões em relatório, conforme quesito, conterão os dados da certidão em resumo, acrescido do nome do requerente da certidão e da resposta ao quesito por ele apresentado por escrito. O quesito deve estar relacionado ao conteúdo do registro objeto da certidão, não podendo abranger informações constantes em outros atos registrais. Vão avançando aqui na seção 7, matrícula. Os pedidos de matrícula serão feitos pelo registrador da comarca da sede da administração, mediante requerimento contendo as informações e institutos com os documentos seguintes. Em caso de jornais e outros periódicos, título do jornal periódico, sede da redação, administração, oficinas impressoras, no caso de publicação em papel ou servidores, no caso de publicações em meio eletrônico, esclarecendo quanto aos últimos, se são próprios ou de terceiro, com indicação dos respectivos proprietários. Nome, nacionalidade e respectivo comprovante do número de RG, CPF, domicílio do diretor, redator, chefe. Nome, nacionalidade e respectivo comprovante, número do RG, do CPF, domicílio do proprietário, se for pessoa física. Nome, nacionalidade, número do CNPJ, exemplar do ato constitutivo da proprietária, se tratar de pessoa jurídica, bem como nome, nacionalidade, número do RG, número do CPF, domicílio dos respectivos diretores, administradores, sócios, associados ou membros. Em caso de oficina impressora, nome, nacionalidade, respectivo comprovante, RG. Muito importante aqui a questão, tem que ter a nacionalidade, que é diferente. Número do CPF, domicílio do administrador e do proprietário, se este for o último, se o último for pessoa jurídica. Sede da administração, endereço completo e de funcionamento da oficina, com a respectiva denominação. Nome, nacionalidade, número do CNPJ e exemplar do ato constitutivo da proprietária, se esta for pessoa jurídica. Bem como nome, nacionalidade, número do RG, número do CPF e domicílio dos respectivos diretores, administradores e sócios associados e membros. No caso de empresa de radiodifusão, designação da emissora, sede de sua administração, local da sua instalação, estúdio, nome, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, domicílio, prova da nacionalidade do diretor, redator, chefe, pelos serviços de notícia, reportagem, comentário, debates e entrevista. No caso de empresas noticiosas, nome, adivinha, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, domicílio, prova da nacionalidade do administrador e do proprietário, se pessoa natural. Sede da administração, se propriedade de pessoa jurídica, exemplar do respectivo ato constitutivo, contrato social, estatuto, bem como nome, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, domicílio e prova da nacionalidade dos diretores, administradores e sócios associados membros, além da indicação da sua inscrição no CNPJ. Ou seja, a nacionalidade é um critério muito importante, pois existe um limite de tempo e não é qualquer pessoa que pode ter oficina impressora, jornal, justamente para que não haja uma manipulação dessas notícias em face da soberania nacional. As alterações de qualquer ato dessas declarações ou documentos devem ser averbadas na matrícula no prazo de 8 dias de sua realização, mediante requerimento específico. Então, eu tenho que alterar no meu estatuto, eu tenho 8 dias para levar para o cartório. Então, deve ser averbado no prazo de 8 dias. Verificando o oficial que o requerimento de averbação acha fora do prazo, então passou os 8 dias. Ele alterou o ato constitutivo, mas demorou mais de 8 dias para levar para o cartório. Ou em que os pedidos de matrícula se referem a publicações já em circulação, feita uma publicação, vou comunicar ao cartório em 8 dias. Se representará, olha só que agressivo, o oficial representará o juiz corregedor permanente para considerar que a eventual aplicação de multa nos termos da lei de registros públicos. Então, não me comunicou, vou representar para o juiz aplicar multa na fundação, associação ou partido político, enfim, relacionado ao registro de pessoa jurídica.
A multa prevista no artigo 124 da Lei de Registros Públicos será fixada de acordo com o valor de referência estabelecido pelo governo federal. Salvo disposição em contrário, a multa será recolhida pelo interessado à União em guia própria. Aplica-se a matrícula no que couber o procedimento do ato constitutivo de pessoa jurídica. O requerente apresentará sua petição em 2 vias, com firma reconhecida, acompanhada de documentos exigidos por lei atuada. A primeira via, juntamente com os documentos. O oficial rubricará e numerará as folhas, certificando os atos realizados. O oficial lavrará nas 2 vias a certidão do registro, com o respectivo número de ordem, livro e folha, entregando a segunda ao requerente. Vamos partir agora para o registro e autenticação de livros contábeis de pessoa jurídica, da seção 8. Os oficiais de registro de pessoas jurídicas podem registrar e autenticar livros contábeis, obrigatórios e facultativos em papel ou em formato eletrônico, das pessoas jurídicas cujos atos constitutivos neles estejam registrados ou as fichas que o substituírem. Quando os documentos da escrituração mercantil forem conjuntos de fichas ou folhas soltas, formulários impressos ou livros escriturados por processo eletrônico de dados, poderão ser apresentados para registro ou autenticação encadernados, em blocados ou em fechados. A autenticação de novo livro será feita mediante a exibição de livro anterior a ser encerrado. Faculta-se, então, uma opção o uso de chancela para a rúbrica de livro, devendo constar do termo o nome do funcionário do qual foi atribuído esse encargo. Então, é facultada a chancela mecânica desse livro. Não há necessidade de requerimento escrito solicitando registro ou autenticação de livro, bastando a indicação pelo interessado do ato registral pretendido, igual da autenticação de livro comercial do RCPN, não precisa de requerimento. O registro de livro será feito por meio de digitalização integral de seu conteúdo, averbando-se no registro da Constituição da respectiva pessoa jurídica. No caso de livro eletrônico apresentado para registro, constarão do arquivo do registro do tipo PDF-A, que será entregue ao requerente e arquivada na serventia, a folha de certificação e as imagens das páginas do livro registrado, devidamente chanceladas eletronicamente, além do arquivo apresentado pelo requerente, como anexo, sem qualquer alteração, carimbo, chancela ou rúbrica. No caso de livro de papel apresentado para registro, além do arquivo de registro do tipo PDF-A que ficar arquivado na serventia, será entregue ao requerente uma certificação do registro feita em folha avulsa, contendo a indicação do número total de folhas do registro do livro registrado, nas quais deverão ser inseridas a caneta por impressão, por carimbo ou por chancela mecânica, as rúbricas do registrador de seu preposto e a identificação da serventia. A autenticação será efetuada por meio de digitalização do termo de abertura e, se o livro já tiver encerrado, do termo de encerramento, averbando-se ao registro de constituição da respectiva pessoa jurídica. No caso de livro eletrônico apresentado para autenticação, constará do tipo de formato PDF-A, que será entregue ao requerente, e arquivado na serventia apenas a folha de encadernação com a indicação do rastro do livro autenticado, da imagem do respectivo termo de abertura, e se o livro já tiver sido encerrado, a imagem do termo de encerramento devidamente chancelada eletronicamente. No caso de livro em papel apresentado para autenticação, além do arquivo do tipo PDF-A, que ficará arquivado na serventia, será entregue ao requerente uma certificação da autenticação feita em folha avulsa, contendo a indicação do número total de folhas do registro do livro registrado, nas quais deverão ser inseridas a caneta por impressão, por carimbo ou por chancela, as rúbricas do registrador ou de seu preposto e a identificação do cartório da serventia. Se adotado o sistema de fichas, poderá escriturar englobadamente, quer dizer, junto, ambos os livros, abrindo-se uma ficha para cada unidade, nela fazendo constar o registro e as autenticações subsequentes. As coisas e emolumentos correspondentes serão cobrados na mesma proporção dos valores previstos para a autenticação dos livros comerciais dos distribuidores. Muito bom. Então, no próximo bloco, a gente vai falar sobre a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Até lá!